Gênese no lar, Evangelho no coração. É com muita alegria que estamos de volta para o nosso encontro matinal. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela vida, pelos dons. Obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo estudo, pela renovação. Obrigado, Senhor, pela presença espiritual que nesse momento envolve a todos nós, distribuindo as benesses da Tua misericórdia, eflúvios salutares, o magnetismo que revitaliza, que revigora, que motiva, que repara, que reconstrói, que fortalece. Ó Senhor, obrigado, Jesus, irmão maior, meigo, rabi, que nos orienta nessa marcha. Que o nosso encontro possa favorecer o conhecimento e o intercâmbio com as faixas superiores, para que saiamos conscientes das nossas tarefas para construirmos uma vida melhor. O tema de hoje: força para agir. Conforme temos feito, estamos estudando com Allan Kardec o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar reflexões em torno do capítulo 17, que trata exatamente das predições. Lembrando que no capítulo 16, que traz a teoria da presciência ou da precognição, da clarevidência, do profetismo, nós sugerimos que ele seja estudado por vocês em casa. Material vasto, profundo, um verdadeiro tratado de espiritualidade. É a teoria espírita dialogando com a mediunidade, com a capacidade do espírito que vai adquirindo uma visão mais ampla da vida. Mas como é um material bem extenso, no nosso espaço de oração, de reflexão, que é mais objetivo, mais rápido, para nos preparar para os embates do dia a dia, entendemos que é preferível vocês fazerem sós. Mas, contudo, nas predições que vamos iniciar agora, de alguma sorte nós vamos estar tocando em alguns pontos que Allan Kardec, portanto, nos disponibiliza de uma forma muito importante para o cenário atual, em que, na casa de Kardec, estamos nos preparando num curso aprofundado, diário, de espiritualidade, de espiritismo, de evangelho. Pois bem, a primeira passagem que Kardec seleciona nesse capítulo 17, é intitulada Ninguém é profeta em sua terra. Kardec escolhe um trecho do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, do versículo 5,4 a 5,8. Farei a leitura para iniciarmos o nosso encontro da manhã. Vamos entender o que significa ninguém é profeta em sua terra. Abre aspas. E tendo chegado em sua terra, ele os instruía. Ele quem? Jesus. Em suas sinagogas. De sorte que, cheios de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro?
Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Ora, e as suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim, pessoal, faziam dele um motivo de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E por causa da incredulidade deles, não fez muitos milagres por lá. Foi necessariamente chamado para outras bandas, né? Concluímos nós. Agora, vamos trazer o nosso mestre lionês Allan Kardec. Ele vai trazer a teoria espírita, uma interpretação desta passagem e, naturalmente, ajustando à nossa necessidade atual. Jesus enunciou aí uma verdade que se transformou em um provérbio, que é de todos os tempos, e a qual se poderia generalizar dizendo: ninguém é profeta enquanto vivo. Olha como Kardec dá um toque de classe. É enquanto vivo. Ele despersonaliza e sai daquela adjacência limitada da família, do grupo. Ele amplia. Na linguagem atual, entende-se essa máxima como crédito que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo meio ele vive. E há confiança que inspira neles, pela superioridade do saber e da inteligência. Se existem exceções, elas são raras e, em todos os casos, jamais são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode se explicar assim. Agora, se prepare que Kardec vai explicar. O hábito, vejam bem, o hábito de se verem desde a infância, nas circunstâncias normais da vida, estabelece entre as pessoas uma espécie de igualdade material que muitas vezes faz com que se recusem a reconhecer uma superioridade moral naquele de quem se foi companheiro ou comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Olha que interessante. O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre exposto ao quê? Ao ciúme e à inveja. Aqueles que se sentem incapazes de chegar à sua altura esforçam-se para rebaixá-lo pela difamação, maledicência e calúnia. Tanto mais alto eles gritam, quanto mais se veem pequenos, achando que se engrandecem e o ofuscam com o barulho que fazem. Assim foi e assim será a história da humanidade. Enquanto os homens não tiveram ou tiverem compreendido sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Esse preconceito também é próprio de espíritos acanhados e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Então, olha que importante. Então, nós temos dois grupos. Esse último, espíritos acanhados, espíritos simples, espíritos infantilizados. E os que alimentam, por isso, vulgaridades. Então,
O que importa é o seu ponto de vista, a sua opinião e ponto. O resto não serve. Então, no primeiro grupo, vamos dizer assim, o orgulho dos que estão em torno. Vamos imaginar até de uma certa forma na mesma faixa. Desabrocha a inveja, que vai alimentar ações complexas como difamação, maledicência e calúnia. Vamos continuar. Por outro lado, geralmente, fazemos aos homens que conhecemos apenas pelo seu espírito um ideal que cresce com a distância dos tempos e dos lugares. Eles são quase despojados da humanidade. Parece que não devem nem falar e nem sentir como todo mundo, que a sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade. Sem lembrarmos que o espírito não poderia estar o tempo todo tenso, em estado de perpétua superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material, que em nada se distingue das pessoas comuns. O homem corpóreo, que impressiona os sentidos, quase apaga o homem espiritual, que só impressiona o espírito. De longe, vemos apenas os clarões do gênio. De perto, vemos o repouso do espírito. Amigo, amiga, Kardec está oferecendo a equação aqui para a gente compreender todo o fenômeno. Em outras palavras, ele distingue o homem corporal e o homem espiritual. Dualidade. Nós temos a persona que reproduz uma máscara ajustada ao homem corpóreo. O homem espiritual, a essência, no atual estágio que nos encontramos, ele não dialoga tanto com o homem carnal. No dia a dia, quando o homem carnal que conhecemos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, tem um flash, tem um momento que o homem espiritual fala por ele, a nossa tendência é vincular a nossa visão no homem corporal que a gente conhece, cheio de desafios a vencer, dificuldades, imperfeições. Então não damos crédito para as manifestações do homem espiritual, que pode nos apresentar uma notícia elevada, um ensinamento, um conselho. Sabe aquela história do preconceito? E lá vem ele de novo. Ai, meu Deus, ninguém suporta. Ou quem és tu para falar isto? Isso é hipocrisia. Mais ou menos o que a gente se depara dentro das relações, das famílias, das nossas atividades na casa espírita e etc. Vamos continuar porque o foco é Jesus. Após a morte, não existindo mais a comparação, resta apenas o homem espiritual, que parece tanto maior quanto mais longínqua estiver a lembrança do homem corporal. Eis porque aqueles que marcaram sua passagem pela terra por obras de real valor são mais apreciados após sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade. Por quê? Com o desaparecimento dos invejosos e dos competidores, os antagonistas pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz imparcial. Anotem. Colocam uma canetinha à mão, marca texto.
posteridade é um juiz imparcial, que aprecia a obra do Espírito. Se é boa, aceita-a, sem entusiasmo cego. Se é má, ela a rejeita sem rancor, abstendo-se de considerar a individualidade que a produziu. Minha amiga, meu amigo, que mente brilhante a de Allan Kardec. Ele está dizendo para a gente sobre o juiz imparcial. Esse tribunal está no futuro. É imparcial porque não envolve suscetibilidades, sentimentos, emoções. Constata. É bom? Vem cá. Vou usar. Não é? Descarto. A persona que ofereceu, que disponibilizou, não terá mais a competição do orgulho ou da vaidade. Se torna, portanto, registro. Olha que importante. Quer um exemplo? Vai na história da sua família. Quantos que legaram obras importantes e foram reconhecidas só depois que eles partiram? Agora, vamos falar do Mestre. Jesus pouco podia escapar às consequências desse princípio, inerente à natureza humana, porque vivia em um meio pouco esclarecido. E entre criaturas, olha, prestem atenção, votadas inteiramente à vida material. Nele, seus conterrâneos viam apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e se perguntavam o que podia torná-lo superior a eles e dar-lhe o direito de censurá-los? Como assim? Vamos combinar, não é? Verificando então que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que entre estranhos, preferiu pregar ou ir pregar para os que o escutavam, e entre os quais encontrava simpatia. A definir aquela teoria apresentada pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Parentela espiritual pautada num ideal, numa crença. Há um movimento que propõe uma sintonia e as ações se conjugam para o bem coletivo. Na parentela corporal, temos o mesmo sobrenome, vivemos sobre o mesmo teto, mas não há, em determinados setores, sintonia de propósitos. Para não dizer que existem casos que os espíritos convivem fraternalmente, são irmãos, mas num cenário de inveja, de competição, de orgulhos, vaidades, tolas, sempre tolas vaidades. O que redunda em ruptura, violência, intolerância, e que vai ter um resultado muito simples de se entender: prazo de validade. São ciclos de convivência, oportunidade de se desenvolver afetividade, conhecimento cotidiano, mas que não tem uma duração mais ampla, mais extensa, porque não há profundidade na relação. Vai chegar um tempo que a vida vai favorecer para que cada um vá para a sua parte formar outros clãs,
ou se inserir em outros movimentos para o aprendizado. Concluindo, pode-se fazer uma ideia dos sentimentos que os seus parentes nutriam em relação a Jesus, pelo fato de que os seus próprios irmãos, acompanhados da sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava, para se apoderarem dele, dizendo que Jesus havia perdido o espírito. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Do outro, ele era taxado de louco pelos parentes mais próximos. Não é assim que acontece atualmente em relação aos espíritas? E esses devem se queixar por não serem melhor tratados pelos seus concidadãos do que foi Jesus? O que não tinha nada de espantoso há 2000 anos no meio de um povo ignorante, é mais estranho no século XIX, entre as nações civilizadas. E, meus amigos, olha que interessante, nós estamos no século XXI e o que mudou? Vocês já pensaram, sob o ponto de vista da ciência, quando alguém disse assim, é possível se comunicar o homem de uma casa a outra a quarteirões de distância? Alguém disse, é louco. Mais à frente, inventaram o telefone. Vamos usar só esse exemplo para dizer que aqueles homens que anteveram, inventaram, movimentaram no tempo, Kardec explica que são aqueles espíritos de gênio que sobem numa montanha e conseguem ver mais adiante. E depois vem para o dia a dia e vai dizer assim, vamos desenvolver essa visão, porque é possível. Geralmente são taxados de loucos. Sobre o ponto de vista moral, Jesus representa essa possibilidade de ver o futuro e trazer para a realidade atual. E, naturalmente, quando o assunto dialoga com o progresso, a natureza humana tende a alguns movimentos que dialogam com a acomodação. Ou seja, você conquista, aí você se dá por satisfeito. O gênio do progresso, ele nunca vai se dar por satisfeito com a condição alcançada. Em filosofia, o amor à verdade, constantemente. Permanentemente, o foco é se atingir a perfeição e, para isso, esforço, trabalho, estudo, superação, atitude moral. Vencendo os óbices. Por exemplo, a doença é uma dificuldade que a gente tem que superar. A inibição cognitiva, o conhecimento não abarcado, nós temos que superar. Então não se dê por satisfeito, jamais. Tente sempre ver um pouco à frente. Quem pensa diferente faz diferente. E faz toda a diferença. É muito simples. Sabe aquela história? Não, eu não vou mexer com equipamento porque eu não sou bom para tecnologia. Está dando um atestado de atraso. Atraso intelectual. E posso dizer, deficiência na força moral. Com todo respeito. Hashtag em paz, evangelho, todo mundo feliz. Somos irmãos, pensamos diferente. Cada um tem o direito de pensar, tu é livre. Mas vamos reconhecer, o pessoal
eu gosto tanto quando os meninos falam assim, vamos combinar? Que já sugere tolerância, fraternidade, não é mesmo? Aprendizado. Cada um pode oferecer muito. Então, vamos reconhecer que é um atraso? Você não se predispor a aprender é uma deficiência que precisa de ser reparada. Porque o espírito, como afirmava Immanuel Kant, ele traz consigo a perfectibilidade. Isso é bonito, né? Palavra difícil. Não. O Espiritismo explica o que é ser perfectível. Pronto para o aprimoramento. Candidato ao ajuste. É o espírito criado com esse potencial. Então nós, quanto seres espirituais, estamos sempre prontos para um movimento bendito, mas para isso precisamos de uma força interior. Porque não adianta o professor disponibilizar se o aluno não levantar o dedo, abrir os olhos, os ouvidos, se posicionar com dignidade numa carteira em sala de aula, prestar atenção, não dar atenção para aqueles papelzinhos que costumam voar na sala. Ele tem que estar focado, ele tem que estar pronto para ouvir o professor. Aí a gente vai observar, já que eu estou lembrando das minhas sempre musas inspiradoras, que são as sacerdotisas da escolástica humana, as professoras, elas podem nos dizer, elas conseguem identificar aquele aluno que é mais maduro. Ela consegue identificar aqueles que têm vontade, mas a vontade é falha. Ela não se sustenta durante muito tempo. Mas a professora também consegue identificar na sala de aula aqueles que estão lá só para fazer bagunça. Só para cumprir tabela. Porque o pai obrigou. Porque a vida sugere. Porque a sociedade constrange. Então eu vou para a sala de aula. Mas eu gosto mais do recreio. Ou da merenda. Ou ver as menininhas bonitinhas. Ou os meninos... não é? As formosuras, para ficar num diálogo com os espíritos que estão aqui comigo de outras épocas. Vocês precisam de se ajustar. O vocabulário mudou. Compreenderam o que a gente está falando? A professora, em determinado momento, ela é muito chata. Eu não consigo acompanhar a professora. Então não serve, eu prefiro outra professora. É exatamente esse movimento de tentar impedir a lição, a proposta, porque ela vai chegar para mudar a gente. Então nem sempre estamos dispostos a ouvir o conselho, nem sempre estamos muito afim de valorizar o que as pessoas estão se movimentando para nos oferecer. Aí o assunto começa a ficar mais sensível. Porque o profeta, nesse símbolo de Jesus, está dialogando com a busca da luz e da aplicação dela. E quando se faz luz, não é simples, porque os impedimentos vão se avolumar. É exatamente as imperfeições que tentarão dizer assim, não vá. É melhor ficar na cama. Entrega-te. Não faça a sua parte. Deixa que ela faça. E aí, naturalmente, os desgastes nas relações se estabelecem. Mas eu não posso agora desfocar o que Kardec propõe. Quando ele fala, não é o que está acontecendo com os espíritas? Bom, partindo do princípio que os espíritas representam aqueles espíritos que já estão interessados em estudar o futuro espiritual. Então nós temos espíritos nesse mundo, em várias religiões, em filosofias, na ciência, que estão importando com o futuro, com uma vida melhor, sob o ponto de vista da honra, da dignidade, da honestidade, da bondade, da beleza, da justiça.
O diálogo é com os espíritas? Para nós vai ser. Eu peço licença para quem não for espírita que está acompanhando. Porque o espírita já tem informações que outros não possuem. E essas informações, quando a gente vai internalizando, elas começam a exalar um perfume, como uma flor oferece. Pressupõe o perfume da esperança, da fé, da pacificação, da caridade. O espírita, que é o mesmo significado de cristão, ou de uma alma em espiritualidade, como queiram, não olhe para as palavras como castradoras, mas impulsionadoras. Naturalmente, a gente não escolhe quem vamos atender. Naturalmente, o nosso coração pode pender para cuidar do filho. Mas e se o filho não está pronto para ouvir? Outros filhos existem no caminho. Então comece a ampliar a sua concepção de paternidade, vencendo inclusive as barreiras do clã. A sua companheira é companheira de tantos assuntos, mas de outros não. Por exemplo, o espiritismo. Então não se amargure por isso, porque há muitas companheiras que podem dialogar sobre o espiritismo com você, como companheiros. Ah, minha namorada, olha, namora com ela. Não necessariamente espiritualidade vai fazer parte do diálogo, sob o ponto de vista verbalístico. Mas a espiritualidade pode sustentar a sua relação sob o ponto de vista da sua ação para com ela. Compreenderam? Não se desgaste com impedimento. Não se aveste, como diz os nordestinos, com a dor. Não, siga. Siga confiante, como um estoico. O estoicismo é uma filosofia em conexão com a prática. Ou seja, colada no dia a dia, sem se perturbar, sem se irritar, sem desconforto, sem decepção. Faça a sua parte. Então o estoico é imperturbável, domínio sobre si mesmo. Jesus propôs, não se turbe o vosso coração. Olha que beleza. Ah, Jesus, como o Senhor é bondoso conosco. Não se turbe o vosso coração. Que beleza. Calma. Espera. Passa. Abençoa. Nós vamos recordar do nosso benfeitor Emmanuel, que nos oferece uma belíssima página. Uma belíssima página intitulada Na Pregação. É uma página contida no livro Fonte Viva. E com ela nós vamos dar o tom final para o nosso encontro. Uma vez que estamos sendo chamados para sermos profetas, filósofos, discípulos, amigos, seareiros do Cristo em todas as partes. Na pregação. Vamos lá? Emmanuel escolhe um trecho de Paulo, 2 Coríntios 12, 15. Olha que beleza o amor. Paulo diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha que beleza o amor. O amor, doação, o amor que está sempre pronto a amar e não ter resposta. Se vier, ótimo, é amor. Se não, o meu amor me basta. O meu amor para com o meu crescimento, para comigo. O meu amor para com os seres e para com o Pai.
Emmanuel diz assim: há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre o mérito da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Olha, você que está acompanhando atentamente, essa frase é de um valor. Ela transcende todas as palavras que nos esforçarmos para compartilhar. Emmanuel está dizendo o seguinte: gastar o que temos, mas também dar do que somos. Então, gastar o que temos faz parte, mas dar do que somos conjuga. Então, os dois movimentos são extremamente importantes para a nossa reflexão. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem? Anota isso aí, hein? Não deixa passar. Acho que vale uma frase para ser pregada assim, na cabeceira da cama. Olha que beleza. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Apenas conhece. Apenas conhece. Aí ele vai concluir, ele vai ainda dizer: muita gente espera o amor alheio a fim de amar. Quando tal atitude somente significa, olha para vocês verem, o que significa? Dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Agora, essa aí que vale. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Qual é o nosso tema? Adquirir força para agir. Força para agir recolhemos dos suprimentos celestes. O que ele está querendo dizer com suprimento celeste? Manancial divino. Está onde? Dentro. Que se conjuga com a própria vontade do Senhor, as leis que regem a vida, o universo. Sempre suprimentos. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez doação de si mesmo pela elevação comum. Outra equação significa que Jesus cedeu. Cedeu. Ele poderia só reter, mas ele doou. Opa, então não entendi. Não, eu explico. Quando nos movimentamos, impulsionados pela força divina, desse manancial celestial, na verdade nós estamos adquirindo posses eternas.
Então, o reter faz parte. Amealhar para o próprio benefício é fundamento. Mas não só reter, você tem que disponibilizar, trocar, compartilhar. Então, quando doamos, nós aumentamos o celeiro interior. Compreender? Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são o quê? Orquídeas do Evangelho, sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Meu Deus! Prometo para vocês um dia voltar para falar dessas orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas, para concluir, aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Minha amiga, meu amigo, você é uma árvore robusta do eterno bem. Precisamos manifestar o Senhor, a beleza, a justiça, a bondade no solo rico da verdadeira fraternidade. Olha que bênção! Verdadeira fraternidade. Nós vamos encerrar o nosso encontro. Meu coração fica sensibilizado. Eu queria ficar muito mais, sempre mais um amigo, né? Olha que beleza. Mas nós temos outras questões a atender. Então eu vou apenas sugerir uma reflexão que está contida no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, intitulado Eficácia da Prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Fala de Jesus que está em Marcos. Para que a gente possa trazer de novo Kardec, quando enaltecendo o valor da oração, o pensamento, a ação, em todos os níveis, Kardec diz que nós todos somos livres para agir, no sentido ou no outro. Nada obstante, todos os atos acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então somos livres para agir e somos responsáveis para recolher o que fazemos e o que deixamos de fazer. Anotem isso. O que fazemos e o que deixamos de fazer. Então, o que deixamos de fazer pode ser um assunto novo para você. Porque geralmente a gente sempre fala que somos responsáveis pelo que a gente faz. Mas e o que a gente deixa de fazer? Essa palavra pode ser traduzida como omissão, como indiferença, como hesitação, como postergação, seja o âmbito que tu queira aplicar. Mas somos responsáveis. Somos responsáveis. Quando oramos, alguém pode dizer, não adianta orar, está escrito nas estrelas. Kardec vem dizer que isso é um equívoco. Porque existe sim um projeto que está em desenvolvimento. O plano da vida. Nós passamos por aquela estrada, por várias estradas. Isso pode estar no mapa cartográfico da sua reencarnação. Mas a oração intercessória, a oração em busca do soerguimento, pedindo a Deus que minimize para nós ou para o outro, Kardec diz assim: esta oração não quebra a harmonia das leis universais. Não quebra. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro
de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade, a vontade divina. Portanto, amigos, o tema desta manhã dialoga com a força para agir. Esse movimento parte da alma, da fé, a força de vontade. E para nós, num diálogo que inicia pela oração, para que o Senhor nos inspire a usar essa força em benefício pessoal e coletivo. No livro Ação e Reação, o Espírito Sâncio foi perguntado qual é a visão dele sobre a lei divina. Aí ele diz assim: a lei divina é o bem para todos. Oremos pelo bem, para o bem, sempre inspirados no bem. Que as nossas preces amenizem as dores, envolva todos que sofrem, revitalizando o sentido da vida que pode estar esquecido por alguma razão. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar por aqueles que caminham no mundo, sendo chamados a duras penas para se ajustarem nesse contexto novo. Os Espíritos nos informam que até as regiões espirituais inferiores não têm mais autorização para permanecerem estanques. Está havendo uma grande revolução no planeta, sob o ponto de vista físico e espiritual. Aqueles que ainda usam estertores que bradam para não se ajustar ao bem comum, serão chamados para um aprendizado em outras escolas, não mais no ambiente da Terra. E aqueles outros que ainda pedem penitências, reparações, expiações, estão sendo trazidos para a Terra no fenômeno natural da reencarnação. E nós que estamos aqui conversando com Kardec e Jesus, temos uma responsabilidade gigante nesse processo. Que Paulo de Tarso nos inspire. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ave Cristo, um dia de muito amor e paz para todos. Até o próximo Gênesis no Lar, Evangelho no Coração.